Olá, professora, olá, monitores, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é João Arthur, né, e eu vou aqui dar início à apresentação da equipe, né, do trabalho da cadeira de verificação e validação, né, o trabalho que é a aplicação de técnicas de teste de software. E bom, a equipe ela é composta pelo Cleiton, pelo Henrique, por mim, João Arthur, pela Maria Rafaela e pelo Luiz Felipe, certo? O sistema que a gente ficou foi o Sweet Shop. Esse sistema, né, ele é uma aplicação web desenvolvida com erros intencionais para fins educacionais, né, como a gente está utilizando agora. E bom, o Sweet Shop ele é um sistema de vendas de doces, onde tem um catálogo de doces para o usuário e ele pode adicionar o carrinho, né, ou na cesta, como fala no site, para poder depois colocar seu endereço e ter a entrega desses doces. Porém, a gente sabe que isso é fictício, né, isso não acontece, até porque o site é cheio de erros e é criado justamente para fins educacionais. Bom, a gente fez testes manuais, né, e testes automáticos utilizando o Cypress. E bom, agora que eu já dei uma introdução do sistema, né, do Sweet Shop, eu vou mostrar a execução de um teste manual. Vou mostrar para vocês, né, um teste manual que eu criei e depois eu vou executá-lo com vocês. O teste que eu escolhi, o caso de teste que eu escolhi foi 1.5, que é validar a presença de nome e preço para todos os itens listados, né? Então, o objetivo é verificar se todos os produtos do catálogo exibem um nome e um preço para o usuário, certo? Aqui em entradas tem o catálogo carregado, né, para o usuário. Nos passos, acessar suítes, percorrer todos os itens e conferir em todos os itens se tem o um nome e preço visível. Aqui as saídas esperadas e o resultado esperado, certo? Fazendo agora aqui com vocês esse caso de teste manual, né? Quando a gente entra aqui no Sweet Shop, eu estou aqui na aba Suites, né, que é o catálogo de doces, e é basicamente eu vou conferir se em todos esses doces, todos esses cards, tem o nome e o preço para o usuário. Como vocês podem ver, nesse tem, nesse também tem, certo? E aqui rolando a tela para baixo, a gente pode observar que em todos vai ter o nome, certo? E o preço para o usuário. Então, tá ok. Temos aqui a tabela também desse caso de teste, né? Que é a tabela dessa parte. E bom, agora que eu mostrei o caso de teste manual, né, a execução, eu vou partir para o automático. Eu escolhi outro caso de teste, que foi o 1.2, né, que eu também criei ele. E bom, é para verificar o carregamento de imagens no catálogo. Vou verificar se todas as imagens do catálogo são exibidas para o usuário. Aqui está o script, certo? E bom, falando rapidamente, o describe é basicamente o título, né, ali que vai aparecer. O wait é onde realmente vai começar a coisa, é o código em si. Aqui o CI.visit, eu estou falando para o Cypress visitar, né, esse domínio, essa URL aqui, que é a do Sweet Shop. E aqui ele vai também conferir se realmente abriu a página. Eu coloquei um timeout também 10 segundos para caso tenha algum travamento, enfim, para dar uma segurança, né, para o teste. Aqui na parte do get, ele vai conferir se tem pelo menos uma imagem e também vai captar todas as imagens, certo? E aqui eu vou fazer duas verificações, se é que a imagem está visível, e também eu estou usando esse Natural Width, que é um elemento do HTML, né? Que ele diz se a imagem está lá. Então, bom, usando essas duas verificações para cada imagem, certo? Bom, rodando aqui o teste, ó, ele já deu um erro, certo? Ele deu um erro, é porque está muito pequeno aqui, mas vou ter que mostrar assim, professora. Mas aqui, ó, ele deu um erro, certo? Por quê? Quando eu estou passando aqui o mouse em cima, vocês podem ver ali no canto direito superior que ele está analisando as imagens, certo? Ele está analisando se tem imagens, como eu vou passando, ó, na primeira, na segunda, na terceira. Porém, quando ele chega aqui, ó, nessa aqui, vocês podem ver lá em cima, tá dando um erro, né? Não tem ali imagem no warm bars. Não tem imagem. Então, ele pegou esse erro, certo? E bom, basicamente, essa foi a minha parte, né? Apresentei um teste manual e um teste automatizado. E agora eu vou passar a palavra para o Cleiton, que vai apresentar mais um teste manual, mais um teste automatizado e também vai falar mais sobre o nosso trabalho, certo? Olá, professora. Meu nome é Cleiton e agora eu vou dar aqui a continuidade da apresentação, depois da fala do meu colega João Arthur. Eu vou abordar aqui para vocês as funções de cada membro da nossa equipe, do nosso projeto e suas responsabilidades. E também vale ressaltar que cada membro realizou tanto testes automatizados como também testes manuais. O João Arthur, as funções dele, além dos testes manuais e automatizados, registrou as evidências da execução, fez registro de incidentes e fez também a parte da finalização. Clayton, foi eu. Eu apliquei técnica de classe de equivalência e também organizei a ligação entre os stories e casos de teste. Rafaela, ela ajudou nos requisitos, além da aplicação de técnicas de caixa preta relacionada à tabela de valor limite. O Luiz Felipe,
registrou os defeitos e erros encontrados e montou parte dos incidentes. O Henrique montou todo o plano de teste e a parte final, e também elaborou o gráfico de causa e efeito. Agora, aqui na parte das responsabilidades, as atividades que cada um exerceu relacionadas aos testes, né? O João Arthur, ele criou e organizou os casos de teste relacionados ao Story 1, do 1.1 até 1.6, e automatizou o 1.1 e 1.2. Clayton, foi eu. Elaborei e criei os casos de teste da User Story 2, do 2.1 até o 2.6, e automatizei o 2.1 e o 2.2. A Rafaela, ela elaborou os casos de teste relacionados ao User Story 5, do 5.1 até o 5.6, e automatizou o 5.1 e o 5.2. O Luiz Felipe foi responsável na criação de casos de teste relacionados ao Story 6. Então, ele realizou do 6.1 até o 6.5 e automatizou o 6.2 e o 6.3. E, por fim, o Henrique, ele criou e organizou os casos de teste da User Story 3, do 3.1 até o 3.6, e automatizou o 3.4 e o 3.5. E vale ressaltar que os casos de teste da User Story 4, a equipe inteira fez em conjunto. E agora, eu vou mostrar para vocês o caso de teste manual, que eu vou apresentar, que é o caso de teste 2.1, que aqui ele vai remover um item específico do carrinho. É uma coisa bem simples, mas é o mínimo que cada plataforma tem que ter. É uma coisa muito simples que a gente tem que verificar se realmente está correto, se realmente está tudo certinho como deve estar. O objetivo é verificar se o sistema ele vai remover o item selecionado e recalcula os valores de maneira correta. Então, a gente vai colocar como entrada três itens qualquer, né? Aqui são alguns exemplos que a gente colocou. A gente acessa a página Your Basket, é a cesta de compras, é o carrinho de compras, e identifica o item que a gente quer remover. Então, a gente remove esse item e verifica se o valor ele foi atualizado de acordo com a remoção do item. A saída esperada é o item removido da lista, né? E os outros estarem aí na lista, aqueles que não foram removidos, e o total sendo atualizado. Então, eu vou aqui executar para vocês manualmente, né? A gente está aqui já na página do Sweet Shop, né? Eu vou adicionar aqui no nosso carrinho, na nossa cesta, o Chocolate Cups, um bombons e Sherbet Discs. Então, acessando aqui agora a aba Your Basket, a gente tem aqui os três itens, com um total dando 2,95 euros. Eu vou remover o Chocolate Cups. Então, na teoria, eu removo ele e tem que dar aqui o total depois 1,95. Então, eu vou deletar o Chocolate Cups. Ele emite um pop-up para poder eu confirmar se eu quero realmente deletar aquele item. Eu vou apertar em OK. E por fim, a gente percebe que está correto, né? A gente executou esse teste manual e verificamos que o sistema se comporta de maneira correta. E agora o valor foi alterado de acordo com os itens restantes. Agora eu vou automatizar o caso de teste 2.4, que é remover um item e verificar a persistência após o refresh. Ou seja, eu vou verificar se eu remover um item e depois eu dar um F5 na página, de eu atualizar a página, aquele item ele foi realmente removido e o valor foi alterado com sucesso. Então, eu vou acessar aqui o meu VS Code, já coloquei aqui o código do Cypress, que aqui tem o nosso caso de teste 2.4, né, que removeu o item e validar a persistência após o refresh. Então, a gente já acessa aqui a base URL Suites, né, que é o nosso menu principal, e a partir disso a gente vai aqui selecionar dois itens para o nosso carrinho. A gente selecionou, vamos aqui nesse bloco de código na aba Basket, né, Your Basket, que é a nossa cesta de compras. Após isso, a gente vai selecionar o item que a gente quer remover, né? Então a gente já coloquei aqui o código, na verdade, né, do item que a gente quer remover e informei também ao Cypress, que é o nosso testador, através desse comando aqui, que ele vai emitir um pop-up. Então, a própria ferramenta também vai apertar em OK, no caso em True. E após isso, ele vai deletar o item, né, que eu escolhi, que foi especificado. E por fim, aqui no Reload, ele vai dar um refresh, né, um F5 na página e vai atualizar Your Basket, vai atualizar a minha cesta. E aí ele consegue validar se o meu item que eu removi, ele realmente foi removido e se os outros itens permanecem na página e com valor alterado. Então, eu já executei aqui no terminal, a gente vai abrir o Chrome e aqui está o resultado do teste na interface do Cypress. A gente percebe que deu tudo certo, né? Não teve nenhum erro, esse teste automatizado. Inclusive, aqui na nossa cesta, tem apenas um item, né? Que inicialmente a gente colocou dois itens, né? No nosso código, e após ele remover e atualizar a página, restou apenas um item com o seu valor esperado.
né? Então, quer dizer que ele passou no teste e ele está bem validado. Então, agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Henrique, que vai continuar com a nossa apresentação. Olá, aqui é o Henrique, tá? Eu vou apresentar um pouco da minha participação no trabalho. Eu fiquei responsável por montar o plano de teste, né, e as divisões. Basicamente, os testes foram realizados através do próprio site, do sistema que a gente pegou, tá? Já que a gente não tinha acesso ao código-fonte, então a gente utilizou os testes manuais no próprio sistema, através de uma aba anônima, é claro, para ter uma maior confiabilidade, tá? Além de dividir as histórias de usuário, cada história de usuário ficava para cada membro e cada membro organizou, né, digamos que os seus casos de teste, tá? Então, a gente utilizou o Cypress para realizar os testes automáticos, tá? Que foi muito bom, a gente conseguiu fazer todos os testes basicamente, que a gente separou, é claro, para os testes automáticos. Algumas das percepções que a gente teve foi várias inconsistências no sistema, tá? É, dando a entender que foram falhas intencionais, tá? E em alguns cenários a gente não teve o feedback esperado, principalmente na finalização da compra, né? Isso é muito esperado durante uma compra, né? Uma compra online, e a gente não teve isso, né? Eu vou já mostrar um pouco disso, que foi a história de usuário que eu peguei sobre a finalização de uma compra, tá? Ah, e além disso, a gente documentou tudo isso através de prints, né? Vídeos, tá? Para a gente ter uma leitura melhor e colocar tudo no documento direitinho, tá? Sobre os meus testes que eu realizei, eu peguei a história de usuário 3, que é realizar compras de produtos, que é objetivada, que o objetivo dessa história de usuário é entender o funcionamento do sistema na parte da compra, né, esperando encontrar erros e inconsistências, né, além de a falta ou a presença de feedbacks, né. O teste manual que eu separei aqui para apresentar seria o 3.2, né, que vai verificar ali se ao a gente colocar uma data expirada de cartão, o sistema deve impedir a compra, né, já que o cartão está expirado, né, e a gente recebeu uma falha, a gente não teve nenhuma mensagem de erro, nenhum feedback, e a compra só realizou, né, e isso não é certo. Aqui eu estou aqui no site, né, na parte da compra, preenchi aqui os dados, né, e coloquei aqui uma expiração inválida, 12/22. Essa data já passou, então o cartão está expirado. Se eu apertar aqui, ele vai só recarregar, não me dá nenhuma mensagem, não diz que isso aqui está errado e ocasionou na falha, né? Quanto ao teste automático, eu separei aqui para a gente apresentar, eu fiz o 3.4 e o 3.6, né? O 3.6 eu separei para apresentar aqui, ele vai validar o resumo do pedido, né? Ele vai finalizar a compra e espera receber como confirmação um resumo do pedido e uma mensagem de sucesso da compra, né? E a gente vê que isso não acontece, tá? Eu vou entrar aqui no VS Code, aqui eu tenho um script, né, para passar para o Cypress, e aqui eu preencho tudo, né, todos os campos com dados válidos, tá? E ao ele apertar o botão de confirmar, de continuar, ele vai estar esperando o resumo, né? E vai acontecer aqui, vou reiniciar aqui o teste, dele não receber esse resumo, né? Pode ver que ele vai começar aqui a preencher os campos e vai apertou aqui em continuar e você vê que ele só reiniciou, né? E não teve nada de resumo. Ele vai esperar aqui um momento, algum tempo, e vai dar erro porque ele não recebeu esse resumo, né? E até marca aqui onde foi o erro. Olá, professora. Olá, monitores. Eu vou dar agora continuidade, né, ao nosso trabalho, à nossa apresentação. E eu vou falar sobre o relatório de resumo de teste. A gente executou os testes com base nos casos de teste que a gente já tinha definido antes. A gente criou 25 casos antes do teste. A gente criou mais 7 casos manuais durante os testes. A gente criou 3 testes automáticos durante os testes. E a gente teve como resultado 16 casos de teste com erro. Casos de testes executados, nós executamos todos, que nós elaboramos, né? A gente teve executados com sucesso 53% de taxa e casos de teste com incidência de erro, 47% de erro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o teste manual, né? O caso de teste manual que eu escolhi para apresentar. Eu vou falar um pouquinho sobre o caso de teste 5.2, no qual ele verifica se o frete é aplicado mesmo com o carrinho vazio, porque, logicamente, a gente não poderia comprar um produto sem comprar um frete sem ter produto. E o nosso objetivo é verificar se o sistema vai impedir a aplicação do frete mesmo com o carrinho vazio. Como entradas, a gente teria o carrinho vazio, né, sem itens. A gente
o passo a passo de como realizar esse teste. A gente acessa a página do checkout com o carrinho vazio, seleciona a opção Standard Delivery e verifica os valores exibidos. A gente espera o quê? Que ele nos informe que a nossa cesta está sem produtos ou que nos informe que as opções de frete não estão disponíveis, pois a gente não escolheu nenhum produto. Vamos agora ver na prática o que é que acontece no Sweet Shop. Já na página inicial aqui do Sweet Shop, eu vou na cesta. A minha cesta, como vocês podem ver, está vazia, tem 0 itens, né? E agora eu vou selecionar a opção Standard Shipping, que é a única que adiciona valor monetário, né? O total. E aí, como vocês podem ver, o valor é acrescido mesmo, sem nenhum produto na cesta, o que é considerado um erro, né? Uma falha. Agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa tabela, né? A gente identificou aqui a nossa falha, né? Porque o frete de R$ 1,99 ele foi aplicado mesmo sem nenhum produto dentro do carrinho. E agora, já passando para o teste automático, eu vou falar um pouquinho sobre o teste automático 5.1. Esse código ele vai implementar o caso de teste que vai validar se a gente já selecionar Standard Shipping, né? Se a soma vai ser realizada de maneira correta, né? E no bloco describe a gente tomou como base tanto a shipping fee quanto o URL, né? Eu criei aqui duas constantes, que uma para o link e o outro para a taxa do produto, né? Para a taxa do produto, não, para a taxa de envio. E aqui eu criei uma função auxiliar que vai ler o total exibido na tela. Depois, nesse it aqui, a gente vai ver se o valor total da cesta e a gente vai chamar a nossa função para ela ler o valor total da compra. Aí ela vai ler antes e depois ela vai ser chamada depois para ver o total no depois, né? Ele vai ser chamado novamente aqui nessa função aqui. Nessa chamada aqui, ela vai ler o total depois, para saber se a soma foi realizada corretamente. Já passando aqui para o Cypress, vocês podem ver aqui que no Cypress eu vou dar um reload, né? E aí vocês vão ver aqui que a soma aqui não foi realizada de forma correta. A gente teve uma standard fee aqui, que foi colocada de R$ 1,99, o valor era para ser R$ 2,99 e ficou igual a R$ 11,99. Ou seja, temos aí um comportamento de falha, né? O sistema ele não faz essa soma de maneira correta. E agora, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Felipe, que vai concluir a nossa apresentação. Então, chegando na conclusão, né, para a gente poder concluir esse trabalho, a principal ideia foi colocar em prática os conceitos que a gente viu em verificação e validação, né, e tudo que a gente aprendeu no decorrer desse semestre na disciplina. Ao longo desse projeto, nós realizamos testes manuais e também testes automatizados, utilizando as técnicas de teste de caixa preta, como classe de equivalência, valor limite, grafo de causa e efeito. Essas técnicas, no caso, né, nos ajudaram bastante a definir os cenários de teste e deixar eles mais claros, né, para a gente poder identificar as situações importantes desse sistema que foi testado. No caso, né, o Sweet Shop. Uma coisa que ficou muito evidente também foi a importância do planejamento dos testes, que quando os casos de teste eles estão bem definidos, fica muito mais fácil a gente encontrar as falhas, né, e garantir que esse sistema ele esteja de acordo com as regras de negócio, que são importantes. Durante a execução, a gente também conseguiu entender melhor como funciona, né, os testes de caixa preta, já que a gente analisou o sistema apenas pelo comportamento visível dele, sem olhar o código. Isso ajudou a gente a desenvolver, a enxergar, né, o sistema do ponto de vista do usuário final. Falando também sobre a automação, né, o Cypress, ele serviu de grande aprendizado para a gente, e principalmente por repetir os cenários, né, e poder gerar evidência com print, falha, isso tudo registrado de maneira automática. Ao mesmo tempo, a gente teve algumas dificuldades, né, que foi a instabilidade do sistema, que a gente tinha um problema enorme com a conexão, o que acabou exigindo ajuste frequente nos nossos testes. Outro ponto bastante importante foi que a gente conseguiu perceber que nem sempre é possível identificar a causa exata do erro apenas com um teste de caixa preta, né? Mas ainda assim a gente consegue documentar tudo de maneira bem feita, descrevendo o que acontece e vendo como que a gente vai reproduzir esse problema, né, que a gente acabou encontrando. Além disso, também ficou claro que testes manuais, eles continuam sendo essenciais, principalmente para validar a usabilidade, layout e o feedback do usuário, né, enquanto os testes automatizados ajudam a dar uma confiabilidade melhor no processo. No geral, esse trabalho ele mostrou que testar não é só ver como funciona, mas também planejar, executar, documentar e aprender com os erros. Foi uma experiência bem completa e importante para entender como esses testes eles impactam, né, diretamente na qualidade do nosso software.